Santa Teresa, Josefa de Mendonça Pereira, no Limoeiro, Francisca Ferreira Lima, no Pio 12, e em Barbalha, Francisco Belo Matos, no Sítio Brejinho, e a Creuza Salles de Souza, no Sítio Macaúba. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Acompanhe a partir de agora na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando, para você viver melhor, na sua rádio FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, e o programa, você sabe que vai ao ar aos domingos, de 7 às 9, a gente vai até 7h85 e entrega para a transmissão da missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus pela rádio Padre Cícero. Então, até esse horário, vamos ficar na sua companhia para falar sobre saúde. A gente tem esse objetivo de promover saúde. Boa alimentação, sem muito açúcar, sem muita gordura, sem muito doce, sem vícios, sem coisas que podem prejudicar a saúde, como fumo, excesso de álcool e outras drogas. Estimulando sempre a atividade física para todos, independente de idade, de algum problema físico. A gente tem que se movimentar. Estimulando uma boa noite de sono, não privar o sono. Temos que dormir bem para restaurar todo o corpo, toda a mente e ficar bem para o dia seguinte. E quando está doente, procurar médico. Quando o carro quebra, a gente procura o mecânico. Quando o ventilador quebra, a gente também procura ajuda. Quando quebra a geladeira, ninguém fica esperando ela voltar sozinha. A gente pede ajuda. Quando adoece, a gente pede ajuda médica e todos os profissionais de saúde. Esse mês de janeiro tem essa característica dessa campanha Janeiro Branco. É um pouco diferente dos outros meses. Outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo. No Janeiro Branco não se fala de uma doença específica, mas se fala da saúde mental. O que fazer pela saúde mental agora e sempre? Todo domingo a gente está tentando trazer psicólogos, psicólogas e psiquiatras. Hoje, na nossa companhia, já está aqui o Dr. Tiago Macedo. O Dr. Tiago Macedo. Ele é médico formado pela UFC, que agora é o UFCA, pós-graduado em Medicina da Família pela UNASUS e Psiquiatria pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no Hospital Juliano Moreira. E aqui no Cariri ele atende naquele prédio, naquele edifício Pátio Cariri. Bom dia, doutor Tiago Macedo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. Agradeço já de antemão o convite, que eu não podia jamais rejeitar. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Padre Cícero. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco dessa área que me agrada tanto, né? Que me deixa tão feliz em atuar.
esse presente de Deus na minha vida, que foi a psiquiatria. E a saúde mental. E a saúde mental. Como consequência de um bom trabalho psiquiátrico, psicológico, né, assistente social. Hoje é o Dia Mundial da Terapia Ocupacional. Então, parabéns aos todos os terapeutas ocupacionais. Eu conheço um, muito meu amigo, e tem gente que eu não conheço, mas desejo para vocês, terapeutas ocupacionais, um dia, o dia de vocês, né? Vocês são tão importantes, porque a medicina, ela não é o médico, ela é uma equipe multidisciplinar, com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, um grupo de enfermeiros para o bem dos pacientes. Dr. Tiago Macedo, essa campanha Janeiro Branco, ela, desde 2012, né, até hoje, ela ganhou um corpo, uma força muito grande. O pessoal começa a falar já em dezembro. Em janeiro a gente vê a mídia falando, internet, televisão, tudo falando sobre o Janeiro Branco. Tem diferença de região para região? Vocês têm, pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, alguma normativa de fazer esse Janeiro Branco, ou cada região ela faz por sua conta? Então, doutor Péricles, do Janeiro Branco, ele foi criado em 2014 em Minas Gerais, né, por um psicólogo chamado Leonardo Abraão. Uhum. Né? Eu disse 2012, Não, 2014, correto. Céu de menos. E de lá para cá, cada cidade tem se inteirado mais nessa campanha, né? Tem aderido mais à campanha. Não existe vou dizer assim, uma programação Oficial, nacional, né? mas é importante que cada cidade, cada serviço de saúde, cada CAPS, cada ambulatório, ele possa reacender o significado do Janeiro Branco com as reflexões que esse mês nos traz, né? Então, existe uma autonomia, né? Uma autonomia de cada região para trabalhar o Janeiro Branco na forma, de acordo com a demanda de cada região, né? Se a gente parar para pensar, Dr. Péricles, segundo a OMS, esse número é alarmante, né? 30% das pessoas têm ou terão ao longo da vida alguma doença, algum transtorno psiquiátrico. Puxa. Isso é muito impactante, né? Demais. Se a gente parar para pensar. O senhor que é da área da gastroenterologia, né? Eu acredito que dentro da gastro não exista, mas assim, não chega a existir algo de tanta prevalência, de 30%. 30% da população geral, mas se você for olhar algumas especialidades médicas, como essa que você citou, que é a minha gastroenterologia, eu lembro bem em livros textos, depois tem que dar uma atualizada, mas eu lembro em livros textos que falava que em torno de 60% da procura de consulta em gastroenterologia, em torno de 60%, quer dizer, mais da metade, não era doença orgânica estrutural, física. Era funcional. Funcional. Que e vem do psicossomático. E a gente sabe que as doenças gastroenterológicas funcionais, elas têm uma relação íntima com as doenças psiquiátricas, com os transtornos psiquiátricos. Tem, né? sim. Né? O paciente que tem refluxo, né? Aí é ansioso. Dispepsia funcional, o povo chama gastrite nervosa. Isso, a famosa gastrite nervosa. A síndrome do intestino irritável. Isso, que antigamente o povo chamava colite nervosa. Não se chama mais colite, que o médico fica cortando, porque colite é uma doença muito grave, né? Doença de Crohn, retocolite. Sim. Mas antigamente todo mundo chamava colite nervosa. Não, até hoje eu chego... Ainda chama. Chama. E eu recebo muitos pacientes, né, com queixas gastrointestinais, que durante a anamnese a gente questiona, né? Sente dor, o intestino funciona bem, o xixi é normal. Não, doutor, quando eu fico nervoso, me dá uma dor de barriga. Né? Ô, doutor, eu sou sempre constipado, mas eu
passei por uma situação de ansiedade, aí vou direto no banheiro. Né? Ou fico fazendo xixi direto. Né? Aí quando a gente Sintomas quer... físicos, né? Sintomas físicos. Quando a gente quer uma melhora dos nossos pacientes, tanto da gastro, da cardio também, viu? Uma vez o doutor Herbert me falou, nos atendimentos lá do Santo Antônio, a maioria das pessoas que chega lá com dor precordial não é infarto. Não é infarto. Alguns são, claro. E é para lá que tem que ir mesmo. Mas alguns não são, e não são nem infarto, nem doença do refluxo, nem pneumonia. É também psicossomático. Já pensou? Eu brinco muito com os pacientes, eu digo, às vezes eu fico pensando que psiquiatra é o médico do nada. Aí os pacientes Ou olham do assim, tudo. aí os pacientes olham assim para mim, eu digo, não, é porque o paciente vai numa urgência com alguma queixa cardíaca, torácica, gástrica, aí diz, não, você não tem nada, procure o psiquiatra. É mesmo, essa foi boa. E como tem, né? Sofrendo, sentindo, só que não tem uma explicação de uma hérnia, ou de um tumor, de um caroço, ou de uma inflamação, ou de uma ferida. Não, é o problema que não está bem. Problema anatomopatológico não existe. Não é um problema físico, é um problema que não tem como, não sai no exame. Não sai no exame. Exame nenhum. Acusa uma doença psiquiatra. Seria até bom, né, se tivesse um exame que dissesse o nível de serotonina, dopamina. O sonho da psiquiatria, né? O sonho da psiquiatria moderna é o desenvolvimento de métodos diagnósticos que a gente possa mostrar ao paciente e ele sair daquele entendimento abstrato. Porque a dificuldade do entendimento abstrato dos transtornos psiquiátricos faz com que o paciente, às vezes, não dê credibilidade, né? Tipo, oxe, doutor, eu tenho depressão, mas ninguém acredita. Eu tenho um transtorno de ansiedade, mas ninguém acredita. Nem dentro da minha própria casa eu sou chancelado. Eu sou respeitado dentro do meu sofrimento. Porque se eu tivesse um exame para mostrar, né, que eu estou nesse sofrimento, mas como não tem, não, é preguiça, eu vou usar esse termo que eles usaram, né, safadeza, ai, meu Deus, né, preguiça, é falta de Deus, né? Então a gente sabe que a espiritualidade é importante, a atividade física é importante, os bons hábitos, né, em relação ao álcool, ao tabaco, o não uso de outras substâncias psicoativas. A gente sabe que tudo isso é importante. Mas, mesmo assim, muitas vezes, havendo tudo isso, a vulnerabilidade genética vai fazer com que você desenvolva um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. É muito frequente, impactante, prejudicial ao desenvolvimento de todas as capacidades humanas, prejudica no trabalho, prejudica nos relacionamentos familiares, sociais, enfim. O paciente está realmente alterado, está realmente com um transtorno. E o primeiro ponto é ele reconhecer e pedir ajuda, né? Porque muitos não pedem ajuda. As mulheres ainda bem que pedem mais, um pouco. Mas os homens se trancam em si, dentro de casa. Alguns vão para o bar beber, né? Beber para ver se melhora um pouco o que está sentindo. E os parentes é que terminam levando até o psiquiatra, até o psicólogo. Você falou aí sobre a questão das doenças gastroenterológicas, a gastrite nervosa, o intestino irritável. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de medicamentos chamados psicotrópicos, esses remédios que a psiquiatria utiliza. A gente é obrigado a utilizar para melhorar a saúde das pessoas. Aí o grau de decepção dos pacientes é incrível, da maioria, né? Mas, doutor, o senhor está passando um remédio para nervo para mim, eu vim me tratar da gastrite, do intestino. Pois é, eu digo, não, mas é porque vai ajudar. Não, mas eu não quero remédio controlado. Eles pensam que todos viciam, né? E não é assim. Aí a gente diz, então faça uma terapia. Não que a terapia seja mais fraca do que o remédio, mas pelo menos não está usando remédio, né? Já que você não quer o remédio. Aí esse é que eu não faço mesmo, porque eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Quer dizer, não tem tempo para terapia e não quer o medicamento. E aí a doença fica voltando, vai e volta, e vai e volta, praticamente a vida toda. Aí a gente encaminha para o psiquiatra. Uns vão, outros não vão, infelizmente. Eu, assim, na minha prática clínica, eu vejo que os que vão quebram muito o preconceito. Graças a Deus, Graças a do Deus. psiquiatra. Que antes era mais, né? Eu estava Sim. conversando com você antes do programa, como está surgindo novos psiquiatras nas faculdades de medicina e como a residência de psiquiatria está concorrida, uma das mais concorridas do Brasil. Agora mesmo o pessoal daqui do Ceará falou que a quantidade de psiquiatra por habitante no Ceará ainda é muito baixa, precisa mais. Muito baixo. Está muito aquém do que é necessário. Aí a gente tem que lutar, né, doutor Pérez, para que exista uma formação de qualidade. Ah, sim. Né? Porque, assim, como existe uma demanda muito grande, né, às vezes tem profissionais que não têm a formação adequada e atendem como sendo, né? Então, a gente não pode se prender à demanda para qualquer pessoa atender psiquiatria. Então, é muito importante as residências, né, a formação adequada, para que essas pessoas possam ser âncora, né, para quem sofre. A residência médica, falando para o público em geral, é uma necessidade de um médico que se forma. Porque o médico se forma, ele recebe a sua formação para ser um clínico geral, para atender e resolver mais de 80% dos problemas de saúde que as pessoas têm. Até aí tudo bem. É muita coisa, né? Mais de 80%. Porém, ele ou ela não se especializou ainda, quer dizer, ela não pode sair por aí dizendo que é neurologista, que é psiquiatra, que é cirurgião disso, daquilo, que é gastro. Não, você tem que ir para uma residência que você passa no mínimo 2 anos, tem residência que até 3, 4 anos. Psiquiatria são 3. 3 anos, né? Se preparando sob supervisão de psiquiatras mais experientes, que são os professores, né, da residência. E aí sim, quando você termina toda a residência, você pode dizer que é um especialista. Aí você recebe um número no Conselho Regional de Medicina chamado RQE, que é o Registro de Qualificação da Especialidade. Tem também algumas especializações, não todas são boas, algumas são, e quando você termina essa especialização, você às vezes vai fazer essa prova de título e passa. Ótimo, você também é um especialista, você também recebe o RQE. Médico de qualquer área da ciência, da medicina, que não tem RQE, tenham cuidado, viu? Tenham cuidado, porque eles não tiveram a formação adequada, profunda, para dizer que é especialista, como eles dizem aí nas redes sociais, não é, doutor Tiago? Sim, existe uma... As redes sociais abriu muito, né, para que as pessoas se autopropagassem especialista. Né? Então, é algo que eu tento educar os pacientes, conversar, mostrar como é que pesquisa, né, se um médico... Até porque o paciente não vai só até mim, né? O paciente vai a outros especialistas, então é importante que ela tenha o conhecimento de que aquele outro especialista que ela vai também tem o registro de especialidade. Às vezes eu mostro até no computador, no consultório mesmo. Como é que pesquisa? Isso. Como é que pesquisa. Porque até parentes meus foram para alguns que não tinham o RQE e foi uma confusão, porque as medicações, além de muitas, davam efeitos colaterais e o negócio não pegou bem. E aí eu disse, por que não me perguntou para eu indicar um especialista? A indicação é fundamental. Não né? é? Uma das coisas mais importantes hoje em dia é que quando você for procurar um especialista, procure referências. Referências. Ou então pesquise, como você falou, para saber se ele tem realmente esse RQE, né? Que aí já é uma indicação, não 100%, mas bem alta, de que essa pessoa sabe o que faz. Tem uma certa qualificação. Qualificação. E voltando para a história dos remédios controlados. Mas, doutor, o senhor está passando um remédio controlado para mim? Eu digo, olha, esses remédios controlados
são poucos o que pode causar dependência. E depende muito da dose. O resultado na saúde física e mental, não é só mental não, é física também, com o uso de determinados medicamentos, nos deixa assim pressionados. Claro que tem limitação, tem pessoa que não responde a um remédio, tem que trocar, o psiquiatra às vezes faz uma nova receita, mas o impacto de mudança da mente, do corpo das pessoas que tomam um remédio bem indicado é uma coisa fantástica. É aquela pessoa que está para baixo, triste, ou pior ainda, vendo coisas que não existem, né? Alucinações, delírios, e algum tempo depois a pessoa é equilibrada, tranquila, sem ter mais essas alucinações. Ou seja, a farmacologia, os medicamentos, desde que bem usado, eles são uma grande arma, juntamente com a psicoterapia, para melhorar a saúde mental das pessoas. Não é isso, doutor Tiago? É isso mesmo. É interessante, às vezes, doutor Pérez, que às vezes chega no consultório uma pessoa dependente de álcool, dependente de maconha, de cocaína, de outras drogas. Eu até sorrio nessas ocasiões, porque o paciente dependente dessas substâncias que eu falei, aí no final da consulta olha para mim e diz: doutor, mas eu não vou ficar dependente desse remédio, não? Oh. Então, assim, é dependente de algo muito mais sério, muito mais grave, que só traz prejuízo, né? Eu duvido alguém me argumentar que a dependência de álcool não traz prejuízo, que a dependência de cocaína não traz prejuízo, que a dependência de maconha não traz prejuízo. Sim. Então, e tem medo da dependência de um remédio que está sendo prescrito por um profissional, que já foi estudado, reestudado, né? Então, é mais um tabu mesmo. Tabu mesmo, povo. O pessoal tem... É porque parece que o ser humano, ele tem, assim, uma espécie de resistência de reconhecer que existem muitos problemas, existem muitas doenças, muitos distúrbios, muitas alterações, tanto do corpo quanto da mente. E aí, você, quando reconhece isso, talvez você esteja indiretamente culpando aquele que nos fez, ou seja, Deus. Aí, com medo de culpar Deus, a gente costuma culpar as coisas que a gente palpa. Então, os maiores vilões para as pessoas são os alimentos e os remédios. Sim, a culpa é do remédio, a culpa é do alimento. E raramente a culpa é do alimento e raramente a culpa é do remédio. Não é mesmo? Mas existe isso mesmo, né? E outra coisa, quando é do ser humano, né? Quando a gente não conhece algo, né? Aí a gente fica com o pé atrás, com a negação, com a resistência, né? Então, assim, às vezes chega paciente no consultório e vai com um familiar. E às vezes os pacientes já estão acostumados, doutor Pérez, com consultas curtas. De todo médico atender rápido. Rápido, né? Aí às vezes o paciente senta e o acompanhante fica em pé. Eu digo, não, pode sentar que aqui vai demorar. Né? Pode sentar que aqui vai demorar. Tipo, uma primeira consulta de psiquiatria, pode ter colegas que fazem com menos tempo, mas eu costumo dizer, uma consulta bem feita de psiquiatria, uma primeira consulta, é 1 hora e 10 minutos. Exatamente. Como deveria ser de todas as especialidades, médicas, né? Mas pelo menos a psiquiatria segura isso, sim, bem direitinho. Sim, porque a gente precisa garimpar o sofrimento. Descobrir. Né? Descobrir, né? Porque assim, eu trouxe até umas anotaçõezinhas aqui, né? Porque saúde mental não é ausência de doença mental. Né? Saúde mental é algo muito mais amplo, né? Saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os familiares, colegas, sim, amigos. Né? É entender os desafios da vida, né? Saber lidar com as boas emoções, né? E com aquelas emoções também desagradáveis, sim, mas que fazem parte da vida. Reconhecer o próprio limite, né? Buscar ajuda quando necessário. Então, tudo isso a gente vai montando um quebra-cabeça durante a consulta. Eu brinco com os pacientes, eu digo, é importante entender se essa pessoa tem saúde mental,
Porque o mais difícil da psiquiatria não é prescrever. O mais difícil da psiquiatria é não prescrever. Será que esse sofrimento que o paciente tem trazido para a consulta é um sofrimento de transtorno psiquiátrico ou é a interpretação somente que ele está dando para esse momento difícil da vida? Entendo. Porque entristecer, todos nós vamos entristecer. Sim. Diante de emoções negativas. Mas será que esse entristecimento ele chegou ao ponto de uma depressão? Porque se ele chegou ao ponto de uma depressão, a depressão hoje em dia é considerada não mais um simples transtorno. Depressão hoje é uma síndrome. Né? Então, o paciente com 90% das pessoas que têm depressão têm dor. Muito sensível à dor. Muito sensível à dor. Então, é o humor deprimido, é a ausência de prazer, a alteração do sono, do apetite, da iniciativa, da concentração. Então, são tantas coisas que a gente precisa garimpar para dizer, esse seu José aqui precisa do remédio. Então, é muito difícil a gente chegar e dizer, seu quadro é um quadro que não precisa de medicação. Às vezes o paciente fica até meio frustrado, né? Não é? Né? Eu vim para a consulta e não vou ser medicado. Né? Então, é mais raro, porque a imensa maioria das pessoas que procuram psiquiatra é porque já se encontra dentro de uma doença, de um transtorno psiquiátrico. Né? Mas é importante a gente ter essa definição do que é saúde mental para a gente também aconselhar, conversar, às vezes encaminhar somente para psicoterapia e não usar medicação. É verdade. É o Dr. Tiago Macedo. Ele é psiquiatra e veio falar sobre saúde mental. Carlos Eduardo, operador de som. E aí, vai ter live? Tá na live? Opa, a gente está sendo filmado, viu? Olha a câmera ali. Ó. Live de Facebook. Tchauzinho aqui para a câmera. Então, pessoal, vocês podem participar, fazer pergunta, viu, para o nosso convidado, Dr. Tiago Macedo, médico psiquiatra. Você liga o 3512-2000, telefone que você participa. Também é o telefone que você participa pelo WhatsApp e também pode fazer perguntas pela live. Eu quero mandar um alô para uma pessoa que foi lá no consultório e disse que a mãe não perdia um programa. Aqui está. A Marlene Alves da Silva, ela é a mãe da Yarla e ela é a avó da Mirelle. Foi a Yarla que foi, né, e disse que a mãe assiste sempre Dicas de Saúde. Obrigado, Marlene Alves da Silva, que é mãe da Yarla e é a vovó da Mirelle. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Dr. Tiago Macedo, psiquiatra, Janeiro Branco, saúde mental. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Novidade para você que é amigo ou amiga da rádio. Faça sua doação financeira neste mês de janeiro e participe do sorteio de um ferro de passar a vapor Oster antiaderente. O sorteio acontecerá no dia 4 de fevereiro, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos, somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. Um novo horizonte vem surgindo à minha frente, em um lugar transformador e diferente, que forma bons cristãos, honestos cidadãos, futuro preparado com a mente e o coração. É mais que estudo, é salesiano.
ou mande mensagem no WhatsApp DDD 88 2101 3775 e agende sua visita. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? Deseja ter conforto e qualidade de vida? Conheça a Gênesis Solar. Economize e ainda contribua com o meio ambiente. Gerar sua própria energia é bem mais simples e barato do que você imagina. Temos as melhores condições. Financiamos 100% do seu projeto com até 120 dias para pagar a primeira parcela. Equipamentos de qualidade, equipe especializada, melhores e maiores garantias do mercado. Não terceirizamos nenhuma etapa. Visite a loja em Juazeiro, no estacionamento do Cariri Shopping, ou entre em contato pelo DDD 88 982 17 70 84. Venha você também para Gênesis Solar. Procurando opções de lazer para as férias? Então vem pro Arajara Parque. Em janeiro o clima de férias toma conta e o nosso compromisso é com a diversão. O parque abre a partir das sextas-feiras para você mergulhar em atrações imperdíveis e relaxar em meio à natureza com a família. E com o combo diversão de férias você aproveita tudo isso com economia. Nas férias, o seu melhor destino é o Arajara Parque. Acesse arajaraparque.com.br e confira nossa programação. Doutora Lívia Vieira, médica pediatra. Realiza puericultura, assistência à amamentação, pré-natal pediátrico e pediatria em geral. Tratamento de doenças agudas, gastrointestinais, respiratórias e alergias. Atende na Clínica Dr. Center, Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Atendimento particular e convênios. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 981467000, 981467000. Instagram, @dra.livia.vieira.pediatra. Doutora Lívia Vieira, cuidando da saúde da criança de forma integral e humanizada. 104,5. Vendo o mosco sonhador, vem conosco caminhar. Sua audácia seja agora nossa vez e hora de participar. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, aos domingos aqui de 7 a quase 9 da manhã, eu e o Carlos Eduardo, nossos convidados. Nosso convidado de hoje,
Dr. Tiago Macedo, é médico psiquiatra, atende ali no edifício Pátio Cariri. Ele veio falar sobre o Janeiro Branco, saúde mental. Essa campanha tão importante já está falando coisas fundamentais da complexidade que é a mente, da dificuldade que o ser humano tem em lidar com os problemas, né? Alguns até conseguem, né, de boa, superar as adversidades, compreender que nunca ninguém fica 100% feliz, alegre. Vem coisas desagradáveis, vem perdas, né? Às vezes perda de um trabalho, às vezes perda de um parente querido, amado, às vezes perda de um relacionamento que a pessoa gosta. Enfim, tem muitas perdas, muitos problemas. E o ser humano, ele nem sempre sabe lidar com essas situações. Afunda, né? Como diz no popular, afunda, não sabe lidar. E nesse momento ele precisa de ajuda. Precisa desabafar, mas tem que ter cuidado, não pode desabafar com todo mundo. Se desabafar com alguém que saia contando o que foi que ouviu aí, é que dá problema mesmo. Então, por isso que existe psicólogos e psicólogas para ouvir, né? E conhecimento suficiente para orientar. E existe essa área da medicina que é a psiquiatria. Estuda todos esses fenômenos e pensamentos e mente humana que está interagindo com o corpo, fazendo com que o corpo também sofra quando a mente não está legal. Por isso que é tão importante esse Janeiro Branco, saúde mental. Doutor Tiago, em relação ainda a essa parte de... Você falou bem que nem sempre precisa remédio. Embora quando a pessoa chega no psiquiatra, a coisa já está pegando mais, geralmente precisa. Mas um pouco antes disso, quando vai no clínico, ou quando vai no psicólogo, na psicóloga, às vezes ainda não há uma obrigatoriedade, uma necessidade urgente de usar remédio. O medo que o povo tem é de viciar. Ou outro medo que não é vício, mas a pessoa também receia, de ter que tomar o remédio pro resto da vida. Porque o remédio, ele, pelo menos os que não são tarja pretas, eles não viciam ninguém. Porém, quando a pessoa passa algum tempo, os problemas voltam. É como, por exemplo, o remédio da pressão alta, né? Você não pode parar o remédio da pressão alta. Você não pode parar o remédio do diabetes. Se a doença toma de conta. A mesma coisa é a mente da gente. Quando não resolve com um curto período do medicamento, provavelmente esse medicamento terá que ser por muito tempo. Aí é aí onde eu lhe pergunto. Esses medicamentos, tirando essa questão da necessidade de tomar, eles, como todo remédio, toda substância, pode dar alguns efeitos colaterais. O psiquiatra, ele sabe, ele estuda, ele sabe a menor dose necessária para que a pessoa tenha o efeito bom do remédio sem causar efeitos ruins, né? Isso. Vocês estudam isso, né? Sim, a farmacologia, né? Farmacologia, né? Então, muitos tratamentos, ou até a maioria dos tratamentos, né, dos pacientes que chegam no consultório, são tratamentos que têm início, meio e fim, né? E às vezes o paciente recebe alta e nunca mais tem um novo episódio. Ainda bem. Né? Então, assim, pacientes que têm o primeiro episódio depressivo, por exemplo, o indicado é tratar 1 ano. Né? Recebe alta, mas 50% deles vão ter um segundo episódio. Né? Então, assim, é imprescindível que o paciente saiba que, na grande maioria dos casos, tem início, meio e fim. Quando é que não tem início, meio e fim? Transtorno bipolar. Tá? É um transtorno que precisa tratar o resto da vida, mesmo sendo de um primeiro episódio. Esquizofrenia, né? É outro transtorno típico de uso crônico de medicação. Mas as pessoas precisam saber que essas medicações não viciam. Eu até brinco, é igual a óculos.
Né? É mesmo. Tem que usar porque precisa. Tem que precisa, para corrigir, né? Né? É uma correção. Senão não vê direito. Senão não vê direito, não é isso? Então, assim, você é dependente de óculos? Não, você não é dependente de óculos. O óculos está ali para corrigir o déficit que você tem. Ajudar seu problema. Ajudar seu problema. Né? Então, até os próprios antigos chamados calmantes, né? Em relação à dependência, depende da pessoa que está tomando. Sim. Né? Eu tenho em número no consultório pessoas que tiveram facilidade, sim, de fazer o desmame, né? A retirada, que são aquelas que a gente chama de benzodiazepínicos, que é aqueles que têm a tarja preta, sim, que são ansiolíticos, são calmantes. Então, a maioria das pessoas não vai ter dependência. As pessoas pensam que todo mundo que tomar um clonazepam, um alprazolam, um diazepam vai ter dependência. Não, a maioria não vai. Né? Inclusive, esse nome dependência, né, ele está embrincado ali, ele está relacionado à disfuncionalidade. Por exemplo, eu sou dependente de álcool por quê? Se o indivíduo é dependente de álcool, é porque o álcool traz problema para ele. Né? Tipo, ele já tem uma esteatose hepática e continua bebendo. Já entra dentro de uma dependência. Né? Era para parar e não consegue. Não era para parar e não consegue. Eu bebo e dirijo. Eu bebo e brigo com meu parceiro, com minha parceira. Eu bebo e falto ao trabalho. Então, assim, o uso daquela substância está trazendo prejuízo. Então, a palavra dependência, doutor Pedro, e ouvintes, ela já está intimamente relacionada à disfuncionalidade. Né? Eu tenho pacientes que tomam um calmante à noite há anos, a mesma dose, com o mesmo efeito, não precisa aumentar a dose. Essas pessoas são dependentes? Não. Porque não trouxe disfuncionalidade, não gerou tolerância. Né? Tem dois mecanismos que a gente chama mecanismos farmacológicos de dependência, que é a tolerância e a abstinência. Então, tem paciente que não vai desenvolver tolerância. O que é tolerância? É cada vez mais, ao longo do tempo, você ter que aumentar a dose para atingir o mesmo efeito. Sim. Tem pessoas que estão há 10 anos tomando aquela dosezinha baixa de ansiolítico e nunca foi preciso aumentar a dose. Tem pessoas que tiram e não tem abstinência nenhuma. Tem pessoas que esquecem de tomar uma noite e dormem do mesmo jeito. Dormem do mesmo jeito. Eu tenho pacientes que têm o que a gente chama de dependência psicológica, não é a dependência química. Que é o quê? Doutor, eu ando com o meu clonazepam dentro da minha bolsa para eu me sentir seguro para todo canto. Porque eu tenho medo de ter uma crise de pânico, que eu já tive, e eu sei que ele me tira de uma crise de pânico. E ele é ótimo para isso. E é ótimo para isso. E aí, a senhora sente que tem que usar direto? Não, eu fico só a sensação de segurança. Isso é uma questão psicológica, não é uma questão química. Exato, muito bem. Agora, os outros, nem isso, né? O tarja vermelha, que não é tarja preta, nem isso. Ou seja, você só usa o período que for necessário para ficar bom. Nem que esse período seja a vida toda, né? Sim. Porque às vezes porque é aquela frase que eu já ouvi uma vez e eu às vezes repasso para os meus pacientes. O que é que você quer para você? Você quer viver mal com essas coisas só para dizer que não toma remédio, ou você quer viver bem tomando um remédio, né? Que lhe ajuda e que você fica bem. É a busca da qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, assim, o quanto a farmacologia evoluiu, né? Todos esses anos, né? Houve um boom de evolução nos últimos 30 anos em relação às medicações psiquiátricas. Né? Antigamente era muito difícil, né? Era muito sofrido. O tratamento era muito sofrido, né? Da década de 80, 70 para trás. Exato. Né? Hoje não. Hoje as medicações estão cada vez mais evoluídas. Né? Isso. As duas áreas médicas que mais evoluem em descoberta e estudo de medicação é a oncologia e a psiquiatria. Né? Então, assim, é muita pesquisa, é muito dinheiro investido, né, para desenvolver
novas drogas, novas medicações. É verdade. Ainda bem que existe essa evolução. Claro que a indústria farmacêutica ela precisa de número para poder investir e ter o retorno financeiro. Então, como é muita gente que tem doença mental e muita gente que tem câncer, então eles investem muito nisso, Sim, né? sim. Doenças infecciosas, por ser sazonal e por ser regional, não tem o mesmo investimento, né? Isso. Mas que bom que tem os medicamentos que melhoram a saúde mental e tem os medicamentos também que estão fazendo o pessoal viver muito mais com câncer. Antigamente, câncer era sinônimo de morte. Hoje não. Hoje, quem visita ali o Hospital São Vicente de Paulo e vê aquela unidade de crianças e fica indo de vez em quando, ou por necessidade, ou porque trabalha lá, sabe que mais de 80% daquelas crianças vão ficar curadas. Claro que os adultos é mais difícil, porque às vezes descobre a doença mais avançada, mas que também tem curas de adulto com câncer e se deve também, além das cirurgias modernas, se deve a essas medicações, né? Então a gente não deve olhar para remédio como uma coisa... Como inimigo. Um inimigo. Não, é uma coisa que pode lhe ajudar, é uma muleta que pode lhe ajudar a viver bem, igual o óculos. Quem é que gosta de usar óculos? Outros se acostumam e até gosta, bota um óculos bem bonito, da moda, e gosta. Mas você, quando está começando a usar óculos, você acha um pouco esquisito. Você esquece dos cantos, você esquece de botar no rosto. Ou seja, é uma coisa que parece uma coisa chata, mas não é. É uma coisa necessária para enxergar bem. Então, é muito boa essa comparação, doutor Tiago, que você fez do medicamento com o óculos. E a terapia? Algumas pessoas têm preconceito, né? Eu chamei aqui 2 psiquiatras e terceira com a esposa do doutor Marcial. Psicóloga, né? Psicóloga. E pergunto para ela, mas eu queria que um psiquiatra falasse. Funciona mesmo. O pessoal acha que por não ser um remédio, não está tomando um comprimido, acha que a terapia não funciona. E você, como psiquiatra, você reconhece que funciona, Com né? certeza, né? É um trabalho em parceria, né? Porque você precisa ressignificar muitas coisas da vida, né? Muitos traumas, muitas situações de adversidade, trabalhar as questões da personalidade, né? Antigamente, né? Hoje a gente não usa muito essa terminologia, mas antigamente, dentro da psiquiatria, a gente usava uma terminologia chamada transtornos do eixo 1 e do eixo 2, né? Sendo que um eixo eram os transtornos mentais, ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, toque, tique, esquizofrenia, todos esses. E o outro eixo era o eixo da personalidade. Então, nenhum remédio vai tratar a personalidade. Nenhum remédio vai tratar experiências de vida. Nenhum remédio vai tratar traumas vivenciados ao longo da vida, né? Então, a psicoterapia é importantíssimo para tratar esse outro eixo. Exatamente. Né? Interessante que o psiquiatra, na formação dele, na residência médica, eles têm uma parte de psicologia, né? Sim, sim, sim. Tem a parte de psicologia. Muitos, inclusive, propaga que é psiquiatra e tipo psicólogo cognitivo comportamental. TCC, né? terapia TCC. cognitivo. Quer dizer, é tão importante que o próprio psiquiatra pode utilizar. Você pode ser psiquiatra e fazer uma especialização em terapia cognitivo comportamental, para ajudar cada vez mais dentro da sua própria consulta, né? Isso não quer dizer que não vai mais encaminhar para psicólogo, mas é porque ajuda no processo, no diagnóstico e no tratamento. É imprescindível, sabe? É imprescindível. Tem estudos, inclusive, em que alguns quadros psiquiátricos estudaram usar 2 moléculas, 2 medicações. E compararam esse grupo que usou 2 moléculas, 2 medicações, com um grupo em que usou uma medicação e fez psicoterapia. Sei. E o resultado deu igual. Olha aí. Então, assim, a psicoterapia saiu nesse estudo, como um efeito de uma medicação a mais. Equivale a um remédio. Equivale a um remédio, né?
Isso E que às vezes é tão importante que a pessoa não precisa de um remédio, só a terapia. Só a terapia. É. Muito bom. Então, não tenham preconceito. Outra coisa, vocês dizem, eu faço terapia. Faz, legal, você faz terapia. É toda semana ou é quinzenal? Não, eu vou lá 3 em 3 meses. Uma vez. Não acontece, Não faz, não né? funciona. Não funciona. Não funciona. Infelizmente, esse intervalo aí não é um intervalo que possa trabalhar as coisas do dia a dia, não. Já demonstra que a pessoa não está valorizando a terapia, né? E de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, é a ida para o psiquiatra. Exatamente. Às vezes eu digo para o paciente fica olhando assim para mim, que eu digo, seguinte, do ponto de vista medicamentoso, está bem coberto, né? Está usando direitinho a medicação. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar um acordo. A gente demora mais para você vir ao consultório, você economiza o valor da consulta e você paga a terapia. Olha. Porque eu sei que você vai ter uma evolução melhor. Aí o paciente às vezes fica pensando assim e tudo. Uns acabam indo, outros são mais resistentes, mas é isso. É verdade. Então, pessoal, você que faz terapia, continue fazendo. Você só para quando seu psicólogo ou sua psicóloga diz que já está bom, que já fez bastante e que... Deu alta, né? Deu alta, né? Embora, quando piora, tem que voltar. É igual a tratamento médico. Quando piora, tem que voltar. E valorize muito a medicação que passam para vocês. Não pare por conta própria. Não pare, porque se você... eu fiquei bom, eu vou ficar usando um remédio sem sentir nada. O problema está bom justamente porque você tratou, você tomou o remédio. Quando você para, a tendência, se parou precoce, né? Parou muito cedo, antes do médico psiquiatra mandar, é porque você deu uma de autonomia em hora errada. Eu acho muito importante, né, o paciente ter o telefone do psiquiatra. Exato. Eu acho isso fundamental. Fundamental. Né? Até por essas crises de pânico que a pessoa corre para o hospital sem necessidade. Então é importantíssimo ter o telefone do psiquiatra, ter esse acesso direto, de tipo ligar. Né? No meu caso, os meus pacientes todos têm meu telefone pessoal de ligação. Eu digo, não é o WhatsApp, é ligação. Você vai me ligar. Eu até brinco, eu digo, se eu não atender, eu retorno dentro do mesmo turno. Não precisa ligar 10 vezes, basta uma vez, eu vou ver a chamada não atendida e vou retornar. Porque a pessoa está em sofrimento. Né? Então, assim, é preciso. Eu brinco, né? Eu tive um recesso no final do ano e uma colega ontem me perguntou, e aí, tu teve quantos dias de recesso? Eu disse, não, eu tirei 10 dias de recesso para descansar, dormir mais, ler, né? E assistir filme, enfim. Aí ela disse, tu desligou o celular? Eu disse, não. O celular do psiquiatra é igual o celular do obstetra. Legal. Então, assim, o obstetra tem que estar com o celular ligado, né? Se desligar, como é que ele vai dar assistência? Do mesmo jeito, o celular do psiquiatra, eu acredito que é muito importante o paciente ter esse suporte, né? Esse suporte para a hora do sofrimento. É verdade. Em relação à parte, assim, de você fazer uma consulta com um psiquiatra, a gente sabe que tem convênios que tem psiquiatra, Unimed, Apivida, e tem psiquiatras que não trabalham, né, com convênios, até porque uma consulta dessa de 1 hora e 10 minutos por convênio, eu acho que o médico ele não vai nem pagar as contas dele. É complicado. Certamente, né? não. Pois é, porque 1 hora e 10 minutos o pessoal já tem atendido bem uns 3 ou 4 de convênio, porque é obrigado, porque está o pessoal na porta, o próprio convênio, ele pede para a pessoa ser mais rápido, o próprio paciente está mal acostumado. Aí a minha pergunta é o seguinte, a história do retorno. Eu sei que na medicina só necessita de retorno quando é para mostrar exame ou quando a pessoa não melhora. Mas o pessoal tem uma ideia de que todo médico tem que fazer um tal de um retorno gratuito. E isso é meio complicado, porque abre uma margem de insegurança do paciente, que qualquer coisinha
corre para o médico, e vai para o médico, e quer ir para o médico todo dia. Isso. O paciente que tem distúrbios emocionais, eles têm um pouquinho, às vezes, de insegurança, quer ver o médico todo dia. E isso é prejudicial até para a autonomia dele, para o desenvolvimento psicológico dele, né? De não ficar tão dependente, né? Dependente de médico. Sim. Então, no geral, né, a gente marca uma consulta, a gente chama consulta de segmento, né, de 2 meses em diante. Por que 2 meses em diante? Porque a medicação, doutor Péricles, ela vai precisar pelo menos de 4 a 8 semanas, alguns estudos falam de 4 a 6 semanas, para ela se estabilizar, né, para melhorar, para sanar mais os sintomas, para reavaliar se precisa aumentar a dose, se precisa fazer alguma associação. Então, na minha prática clínica, o que é que eu faço? Você tem meu telefone, você vai me ligar se tiver algum desconforto. Se a gente não conseguir adaptar a medicação por telefone, eu peço para você ir ao meu consultório, certo? No geral, são problemas, questões totalmente possíveis de serem adequadas por telefone, por exemplo. Tem o telefone e tem essa história do WhatsApp de empresas, por exemplo. Lá no meu consultório, eu não dou o meu pessoal, mas eu dou do consultório. E aí a minha secretária me envia. E eu respondo. Às vezes eu respondo até com áudio para a pessoa ficar mais segura. Sim, né? Acontece isso comigo também. E assim, algumas medicações na psiquiatria vão exigir controle no início, principalmente. Vão exigir controle de exames laboratoriais. Ah, sim. Tá? Por exemplo, eu vou citar alguns. Carbolítio. Só se dosa lítio em quem toma lítio. Eu já vi aberrações aqui de pessoas que chegam no consultório com o exame do lítio. Aí eu olho assim, você toma carbolítio? Ou lítio, carbolítio é a marca, né? Tem 3 marcas no mercado, Carlite, Literato e Carbolítio. Você toma lítio? Não tomo. E por que foi que pediram? Né? Então, assim, mas enfim. Já demonstra que esse método não entende. Não entende. Isso é verdade. Né? Já é... Se estou sendo... Radical, não, está sendo verdadeiro. Eu não estou sendo antiético aqui, eu estou sendo realista. Então, se você for a um médico, você nunca tomou lítio na vida e ele pede lítio, mude de médico. Exatamente. Então, já provou. Já né? provou que ele não entende do que está fazendo. Então, assim, eu peço exames. O paciente está tomando lítio, a gente solicita a litemia, que a gente chama. O paciente está tomando valproato, que é um estabilizador de humor, a gente solicita a valproatemia. Aí o que é que a gente faz? O que é que eu faço? Eu peço, envie os exames para o WhatsApp do consultório ou deixe os exames lá com minha atendente. Eu vou avaliar seus exames e vou retornar a ligação, o contato, para dizer se precisa ajustar a dose. Sim. E aí o paciente vai ajustar a dose, né? Se for necessário. Se não for, vida que segue até a próxima consulta. Outro exame, por exemplo, tem um antipsicótico, o melhor deles, que é a clozapina, né, para esquizofrenia resistente ou esquizofrenia de difícil controle, que é a clozapina. A clozapina a gente precisa, nas 16 primeiras semanas de uso, fazer um hemograma semanal, né, para ver se as células de defesa, os famosos leucócitos, não baixaram. Então, essa pessoa vai mandar para o consultório toda semana o hemograma, para eu avaliar e ver se os leucócitos baixaram ou não. Porque se baixaram, eu vou ter que suspender ou diminuir a dose do remédio. Então, esse suporte, esse contato, essa disponibilidade é importantíssima, mesmo que não haja o retorno propriamente dito. Mas o paciente entrou em contato, você escuta o sofrimento do paciente, não, passe no consultório que eu vou lhe avaliar. Exato, entendi bem. Ainda mais porque nem sempre aquela dose daquela pessoa é igual dos outros, tem que ajustar pessoalmente, né? Cada pessoa é diferente, né? E o próprio problema, um maior, outro menor. Primeira pergunta dos ouvintes para o doutor
Tiago Macedo, psiquiatra. A Nilza, nossa ouvinte, ela toma um medicamento chamado Alprazolam e diz que se sente meio esquecida. E aí ela pergunta, doutor Tiago, esse medicamento Alprazolam pode causar esse esquecimento dela ou ela deve avaliar o esquecimento, saber de onde ele vem? É importante avaliar, sabe? Nilza? Nilza. Viu, Nilza? É importante avaliar, sim, para ver qual tem sido o motivo do esquecimento. Existiu aí no passado um estudo com clonazepam, relacionando o clonazepam à demência, né, a esquecimento. Só que a gente sabe hoje que esse estudo foi muito pequeno e muito mal conduzido. Né? Então não dá para a gente bater o martelo e dizer que toda medicação tarja preta, alprazolam, clonazepam, diazepam, eles causem alteração da memória. Né? Não tem como a gente fazer essa afirmação. Mas a gente percebe, sim, na prática clínica, que alguns pacientes que tomam, são chamados de benzodiazepínicos. Os PANs, aí, clonazepam, alprazolam, diazepam. Então, a gente percebe que alguns pacientes ficam, sim, com os lapsos de memória. Então, se você usa esse remédio unicamente para dormir, é necessário reavaliar e, quem sabe, fazer um desmame dele e usar uma medicação da classe do que nós chamamos de hipnóticos, que são as medicações que elas servem somente para o sono. Mas é importante entender se a insônia do paciente, doutor Pérez, é uma insônia sintoma ou uma insônia doença. A insônia sintoma é uma insônia que é sintoma de ansiedade, é uma insônia que é sintoma de depressão, ou se é uma insônia doença, uma insônia primária, que é aquela pessoa que não tem nenhum outro transtorno e não consegue dormir bem. Entendo. Né? Para a gente poder fazer a melhor indicação da medicação. Exato. A nossa ouvinte Gilda Marques, ela está em Vaza Alegre, ela diz que ela estuda psicologia e diz assim, a doença mental é uma das piores doenças, onde a pessoa não consegue entender as diversidades da vida, não sabe controlar suas emoções, tristezas e angústia. É isso mesmo? Ela está no caminho certo desse pensamento psicológico, doutor Tiago Macedo? Como é o nome dela? É a Gilda Marques. Viu, Gilda? Então, muitas vezes tem a questão do entendimento, mas tem a questão do funcionamento da neuroquímica, né? Da química cerebral. Então, essa química cerebral, esse funcionamento dos neurotransmissores pode estar alterado, gerando um viés cognitivo, né? Que a pessoa não consegue. Na depressão, por exemplo, a gente tem o que a gente chama, doutor Péricles, de visão em túnel. Né? A pessoa não consegue olhar para os lados, entender as nuances da vida. Então a visão fica rígida no sofrimento, no pensamento negativo. Então, muitas vezes, não é somente com a habilidade, não é somente o desenvolvimento de habilidade de lidar com as emoções negativas, mas simplesmente é um cérebro que está doente, tá? Do ponto de vista neurobiológico, e que precisa, sim, de uma medicação para dar esse empurrão, né? E esse empurrão vai fazer com que o paciente melhore dos sintomas e possa vir até uma melhor adesão na psicoterapia. Né? Tanto é que tem psicólogos que dizem que eu comecei o atendimento dele, mas eu vejo que ele não evolui. Né? Então, eu estou te encaminhando para ver a necessidade da medicação, para até dar um salto na psicoterapia. Né? A medicação, muitas vezes, ela ajuda que o paciente tenha um processo psicoterápico de melhor qualidade. Entendo. Outro ouvinte, a Lígia, ela diz que é excelente o programa, os profissionais de excelência, porém ela tem um compromisso agora de manhã, ela vai ter que sair. E ela ficou assim um pouco decepcionada porque ela queria assistir até o fim. Ela quer saber o nome, estou passando aqui o nome para ela, doutor Tiago Macedo, endereço de atendimento, eu falei que é Edifício Pátio Cariri. Pronto, tá certo, Lígia, mais um pedido, né, de contato
do profissional que está dando a entrevista, o Dr. Tiago Macedo. Ele está falando sobre o Janeiro Branco, saúde mental. Ele falou uma coisa, me chamou muita atenção, que não se muda a personalidade de ninguém com remédio. Claro que não. E tem uma coisa que faz parte dessa personalidade, todo mundo tem, uns têm menos, tem mais e outros têm transtorno. É a ansiedade. Todo mundo é ansioso. A ansiedade chega a ser até uma coisa boa, né? É uma função, a gente fala nas neurociências que a ansiedade é uma função psíquica adaptativa. Eu brinco com os pacientes, eu digo, quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado e olha para outro. Lógico. Isso é ansiedade. Mas é bom. É bom, porque é um mecanismo de defesa. Se você não tem a ansiedade, a expectativa de que vem um carro, você pode ser atropelado. Então, você olha antevendo algo. Como assim antevendo? Você está pensando, poxa, se vier um carro, eu vou ser atropelado. Então, seu cérebro automaticamente, quando você vai atravessar uma rua, você olha para um lado e para o outro. Isso é mecanismo de defesa. Exato, natural. Natural. Agora, tem épocas que essa ansiedade vira um transtorno. Aí, quando é que uma pessoa que percebe que está ansiosa demais precisa de ajuda médica ou psicológica? Sofrimento antecipatório, pensamentos catastróficos, viés negativo do pensamento, né? Preocupações vagas, difusas, que geram sintomas, os sintomas que a gente chama sintomas psíquicos e sintomas físicos, mãos frias, suor, desconforto no peito, pensamento acelerado e inquieto, né? Então, vou dormir, aí fico pensando em todas as coisas que vão acontecer no dia seguinte, dando um desfecho negativo para aqueles pensamentos. Vou fazer uma viagem, começo a me preocupar com coisas que venham a acontecer na viagem, coisas que eu brinco com os pacientes, eu digo, é igual a peru, morre de véspera, né? Então, assim, todo aquele sofrimento de uma viagem que vai fazer, achando que algo ruim pode acontecer nessa viagem, né? Nas relações, vou começar um relacionamento, será que essa pessoa vai me maltratar? Como é que eu vou viver um relacionamento se eu for abandonado? Então, começa a dar um viés negativo do pensamento. Então, o transtorno de ansiedade, ele tem a ansiedade, os sintomas psicológicos, né, os sintomas psíquicos e os sintomas físicos. Insônia por medo, por apreensão do que vem a acontecer no dia seguinte, né? Às vezes os sintomas gastrointestinais, que a gente conversou aqui. Tem uma reunião com o meu patrão no dia seguinte, com minha patroa, com o superior, e eu já começo a me angustiar, né, a ter diarreia, né, e com uma frequência urinária maior, ir ao banheiro várias vezes, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele é muito mais amplo, muito mais sintomatológico do que a ansiedade funcional. E tem tratamento quando é um transtorno, quando prejudica a vida, a qualidade de vida das pessoas. Tem Pense tratamento. aí, todos esses sintomas que eu citei, você usar um único remédio, porque no geral a ansiedade é uma única molécula que a gente usa. Raramente, eu digo, coisa boa, que você veio ao consultório somente com transtorno de ansiedade, não deixou que a ansiedade piorasse, se transformasse num episódio depressivo. Porque muitas vezes no transtorno de ansiedade a gente trata com uma única só molécula e com 4 a 6 semanas tem um resultado estrondoso, né? Eu brinco que eu digo que é o melhor transtorno do psiquiatra tratar, porque o paciente vai ser eternamente grato a ele, sabe? Pela melhora. Pela melhora. Exatamente. Mas olha como as coisas são. A Luísa Mendes, nosso ouvinte, ela disse que tem síndrome do pânico. Ela toma clonazepam há alguns anos, quando vem as crises, correto? Porém, ela pergunta, por já usar o medicamento há alguns anos, e aí ela não deixou claro se só usa ele ou se tem outro, né? Falou só dele. Se ela já usa há alguns anos, ela deve voltar ao psiquiatra para trocar o medicamento? Assim ela pergunta. Essa
É difícil, né, falar num programa aberto assim, né, Exato. sobre a conduta de outro colega. É. Mas, sendo bem honesto do ponto de vista das diretrizes de tratamento, ninguém trata transtorno de pânico só com medicação tarja preta. Que é só para tirar do prego. A medicação tarja preta, ela é para tirar do sofrimento agudo. Agudo. Né? Então, Só assim, naquela hora. Só naquela no hora. máximo poucos dias. Poucos dias. Então, assim, no geral, não se trata transtorno de pânico somente com o clonazepam. Se trata com outra medicação, tá? Uma medicação X, que eu não vou citar aqui para não estar influenciando o paciente a comprar medicação sem ser receitada. Então, se trata com outra medicação X de outra classe, que a maioria delas é o que a gente chama de ISRS. Que não é tarja preta, não é tarja preta, é tarja vermelha. E o clonazepam serviria só no início para tirar do sufoco, para tirar do sofrimento. Isso. Esse clonazepam sairia dentro de 4 a 6 semanas e continuaria tratando somente com a medicação que é a tarja vermelha. Que é essa que você falou que em alguns meses a pessoa está ótima. Isso. Transtorno de pânico, como é o nome dela? É Luísa Mendes. Viu, Luísa? Transtorno de pânico é um dos transtornos mais sofridos para o paciente, mas mais fácil de tratar para o psiquiatra. Sim. Né? Então, assim, para você ver, se você busca um profissional qualificado, especializado, ele vai tratar com muita facilidade o seu transtorno e você não vai ficar dependente, não vai ficar refém do clonazepam o resto da sua vida, não. Tá? Até porque se ela já fez esse tratamento, que você disse que é o melhor, do tarja vermelha, e melhorou, e aí o médico disse, quando você tiver uma crise, você pode tomar o clonazepam. Se ela está tendo crise, ela precisa refazer o tratamento do vermelho, né? E não ficar só com esse pretinho. Isso, tem que rever o tratamento, rever dose, né? Rever a molécula, porque às vezes aquela molécula não está sendo suficiente, precisa trocar para outra, né? Precisa dessa revisão aí. É verdade. Aí você falou da ansiedade, vê agora essa história do transtorno do pânico, que é como se fosse uma ansiedade ao extremo máximo, mas não mata, né? Ninguém morre, apenas a pessoa se assusta, pensa que vai morrer. Mas na hora acha que vai morrer. Acha que vai morrer, aí corre para o hospital. Isso. E nem sempre no hospital tem um conhecedor de saúde mental. Verdade. Então, assim, transtorno de pânico é um tipo de transtorno ansioso, só que ele é mais agudo e causa mais sofrimento. Porque na hora a gente tem, inclusive, 2 critérios, que é ou sensação de morte iminente ou sensação de enlouquecimento. Porque os pensamentos chegam a ficar muito confusos na hora do quadro agudo. Né? E, assim, levando em conta os transtornos de ansiedade, Dr. Péricles, nós somos, segundo a OMS, o país mais ansioso do mundo. Brasil. Né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E depois da pandemia... Aumentou e encabeçamos mais ainda, né? Tomamos mais ainda esse primeiro lugar, né? Eu digo, Ave Maria, o Brasil não é primeiro lugar em nada, aí é em doença, né? Já foi no futebol, Já mas foi perdeu. no futebol. Hoje dá até uma tristezinha em assistir, né? Mas os transtornos ansiosos, né, nós somos campeões aí, né, no número de transtornos ansiosos. E com a pandemia piorou tanto esses números, essas estatísticas de transtorno de ansiedade, e aumentou o de depressão. Também. Nós estamos entre os 5 de depressão no mundo. É muita coisa, né? É muita coisa. Doutor Tiago, janeiro, dezembro para janeiro, as pessoas, uma boa parte delas, eu diria até que a maioria, tem uma espécie assim de foco em mudar algo que lhe desagrada. Desagrada meu peso, eu quero perder peso. Desagrada minha saúde, eu preciso de um médico. Desagrada meus relacionamentos, eu preciso mudar das amizades. E aí faz projetos, às vezes até promessas, né, religiosas, para entrar no ano e ser uma pessoa diferente, ou ser uma pessoa mais cuidadosa.
para melhorar. Aí, no caso das doenças físicas, a pessoa precisa e vai mesmo para um médico, vai para um cardiologista. É o mês das revisões. Né? Das revisões, diversos exames, etc. Na parte mental, que não tem tanto exame assim para detectar, tem para excluir, né, outras doenças, né, mas não para descobrir, que é o quebra-cabeça que você falou, que descobre é o médico, analisando bem, o psiquiatra analisando bem, sabe o distúrbio que a pessoa tem. E não o exame não vai ajudar, vai descartar outras coisas, né? Aí eu pergunto para você o seguinte, nesse janeiro daquelas pessoas que têm o hábito de melhorar a vida, melhorar a saúde mental, o que é que elas devem fazer no geral? Certo. Então, assim, inclusive, né, doutor Péricles, você citou aí o mês de janeiro como sendo esse marco, né? Então, porque é um início, né? Um início do novo zero. Ciclo. Um novo ciclo. Um novo ciclo, né? Inclusive, o uso do janeiro, né, para ter essa discussão sobre saúde mental é justamente por isso. Porque tudo está recomeçando. Começo. A gente está saindo de um ciclo e entrando em outro. Ao sair de um ciclo e entrar em outro, a gente reflete mais, fica pensativo, às vezes traz alguns sentimentos de angústia. É verdade. Né? Então, assim, a campanha de Janeiro Branco sugere, né, que no início do ano todos nós tomemos algumas medidas em prol da nossa saúde mental, né? Refletir, né, com a chegada do ano novo, será que você está pronto para se tornar uma nova pessoa, né? Então, aproveitar o momento de reflexão para pensar no que você pode mudar na sua vida para ser mais feliz. Aceitar os ciclos, né? Assim como os anos que iniciam e acabam, a vida também é feita de ciclos. Isso é importantíssimo, pensar sobre isso. Entenda se você estiver num mau momento, porque ele vai passar, né? Em uma próxima etapa de reconstrução vai chegar, né? Então é importante se preparar para o próximo ciclo, né? Para o novo ciclo que está chegando. Se preparar para agir, né? O hábito de meditar e de refletir sobre o que está acontecendo com você, né? É essencial para conquistar o estado mental que você deseja, né? Então, assim, existem 5 objetivos, né, na campanha do Janeiro Branco, né? E o nome já diz, é branco por quê? Porque ele mimetiza, né? Ele lembra um quadro em branco, né? Uma folha branca onde você vai reescrever a sua história, reescrever projetos, né? Reescrever a nova realidade que você vai aderir, né? Então, os 5 objetivos da campanha do Janeiro Branco são fazer o mês de janeiro um marco temporal para que as pessoas e instituições reflitam e efetivem ações em prol do combate ao adoecimento emocional, chamar a atenção para os temas de saúde mental na vida das pessoas, aproveitar a simbologia, né, do início do ano para incentivar as pessoas a pensarem a respeito da sua vida e o quanto investem em saúde mental e emocional, chamar a atenção nas mídias, nas instituições para a importância da promoção de saúde mental, contribuir para a construção, para o fortalecimento da cultura da saúde mental, né? Rever hábitos, né? Hábitos, como você já falou aqui no início, tipo de bebidas, excessos, né? Excessos de álcool, excessos de cigarro, né? Do hábito alimentar. A gente sabe hoje em dia que o hábito alimentar tem tudo a ver com um componente inflamatório, né? Recentemente, eu acho que você conhece, né, a doutora Sandra Barreto? Sim. Né? Sandra... Nossa colega lá da UFCA, FAMED. Isso. Sandra é coordenadora, né, do pessoal do Médicos pelo Brasil. Sim. E ela sempre me convida para dar alguma aula, alguma palestra para o pessoal do Médicos pelo Brasil, porque não tem nenhum psiquiatra na supervisão. E de vez em quando eu vou por lá. Então, a gente precisa de hábitos saudáveis, né? Hoje em dia,
a gente tem relacionado cada vez mais, parece bobagem tocar nesse assunto aqui, mas a gente tem estudado cada vez mais em psiquiatria a microbiota intestinal com saúde mental, né? Inclusive tem até um livro, né? O Segundo Cérebro. Exatamente. Né? Que é o intestino. Que é o então, intestino. assim, se alimentar melhor, diminuir alimentos inflamatórios, né? Ter cuidado com a obesidade, fazer atividade física regular. Tudo isso vai fazer com que o novo ciclo, né? Ele venha promovendo saúde mental. Né? A gente, como você falou, né? A gente se preocupa com a saúde física em janeiro, que aí vai no cardiologista, faz eletro, né? Vai no gastro, faz endoscopia, né? A mulher vai na ginecologista, faz prevenção de câncer de colo uterino. Então, a gente precisa também usar do mês de janeiro para fazer uma retomada, né? Para criar um novo ciclo, aderir a um novo ciclo com programação, né, de como melhorar a minha saúde mental. Né? Então, tudo isso que eu citei aqui é uma maneira da gente retomar, né, um novo ciclo, iniciar um novo ano com saúde mental. Muito bem, então tá aí as dicas do Dr. Tiago Macedo para esse ano 2025, você viver e passar melhor da sua saúde, não só física, mas também e principalmente mental. Porque eu conheço pessoas doentes com a cabeça tão legal e conheço outros que a gente nem encontra doença, pede exame, não dá nada e a pessoa está tão transtornada achando que vai morrer, que está com câncer e os exames não acusam. E outros que têm a doença grave, câncer, diabetes descompensado, tudo, e de boa, tranquila, tomando os remedinhos e dizendo que está nas mãos de Deus, e a gente acha até um exemplo de tranquilidade, né, de paciência. Mas vamos para mais um bloco, né, de apoio cultural aqui na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Tiago Macedo, médico psiquiatra, Janeiro Branco, saúde mental. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Vendo o mosco sonhador, vem conosco caminhar. Sua audácia seja agora nossa vez e hora de participar. Essas empresas ajudam em nossa missão. Adquira já seu bilhete da rifa Entre Amigos da FM Padre Cícero e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal no dia 22 de março. Pontos de venda: Rádio FM Padre Cícero, Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Farmácia Gentil, na Rua Santa Luzia, no centro de Juazeiro. Você também pode adquirir através do WhatsApp 3512-2000. Contribua com a FM Padre Cícero e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. Apoio Diniz Supermercados. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Vai abastecer o seu comércio ou comprar para a sua casa? Então conte com o Atacadão, o maior atacadista do Brasil, e faça aquela economia. Além de negociar sempre os melhores preços, ainda tem facilidade na hora de pagar. Pode pagar com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Vem na certeza de economizar. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Velas Brasil, a indústria de velas da nossa terra, do nosso Cariri. Desde 2004, produzindo velas de diversos tipos, cores e tamanhos com qualidade comprovada. Velas Brasil, uma empresa que busca iluminar e aumentar a fé na vida das pessoas com compromisso e responsabilidade social. Vendidas em todo o Ceará pelo telefone DDD 889-9965-6420 e 3571-1777. Velas Brasil, iluminando seus dias, aumentando nossa fé. Adquira já seu bilhete da rifa Entre Amigos da FM Padre Cícero e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal no dia 22 de março. Pontos de venda: Rádio FM Padre Cícero, Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Farmácia Gentil, na Rua Santa Luzia, no centro de Juazeiro. Você também pode adquirir através do WhatsApp 3512-2000. Contribua com a FM Padre Cícero e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. Apoio Diniz Supermercados. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Ouvinte da Rádio Padre Cícero, não esqueça, prevenção é sempre o melhor remédio. E falando de prevenção do pé diabético, existem 2 cuidados que são decisivos para evitar essa condição: o uso de calçados corretos e o tratamento e prevenção de calos e calosidades. Devido ao acometimento dos nervos causados pelo diabetes, os pés sofrem alterações que levam à deformidade nos dedos, desabamento da cava do pé, rigidez nas articulações e atrofia dos músculos e da gordura dos pés, modificando a marcha e deixando as estruturas ósseas sem proteção. Tudo isso faz com que pontos específicos dos pés passem a sofrer uma pressão maior do que conseguem suportar, levando ao surgimento de calos, que são consideradas lesões pré-ulcerativas, ou seja, se não forem cuidados adequadamente, irão ulcerar e se transformar realmente em feridas. E como agir diante dessa situação? Primeiro ponto, procurar um profissional especializado que trabalhe com podiatria clínica para avaliar e tratar esse pé adequadamente, realizando a retirada de calos, prescrevendo e confeccionando palmilhas, calçados e órteses que irão evitar a pressão nessas áreas, corrigir algumas deformidades e melhorar a funcionalidade desse pé. O que é bastante arriscado diante dessa situação é o paciente cortar esses calos em casa, usar ácidos para removê-los ou improvisar calçados inadequados, que muitas vezes só pioram a situação. Cuide bem de seus pés e evite amputações. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Parabéns aos amigos aniversariantes deste domingo, 19 de janeiro, dia do São Canuto. Em Juazeiro do Norte, Maria Auxiliadora dos Santos, no José Geraldo da Cruz. Luísa Mendes de Oliveira, no Leandro Bezerra. Josefa Souza Brito, no Santa Teresa. Josefa de Mendonça Pereira, no Limoeiro. Francisca Ferreira Lima, no Pio 12. E em Barbalha, Francisco Belo Matos, no Sítio Brejinho. E a Creuza Salles de Souza, no Sítio Macaúba. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, Janeiro Branco, saúde mental e uma necessidade da pessoa realmente repensar como reage às coisas, né? Porque se você reage com desespero, você pode colher maus frutos, problemas, sem falar em atitudes que depois você se arrepende, né? E se você tem um suporte, uma ajuda, essa ajuda pode ser familiar, pode ser religiosa, pode ser médica, pode ser psicológica, talvez você consiga lidar com aquelas coisas ruins que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, né? Então é tão importante esse Janeiro Branco por isso, né? Porque você tem que repensar o que não está bom e tentar mudar, não se conformar. Eu achei interessante, doutor Tiago, não sei se foi um padre ou foi um pastor evangélico, me falou que a gente não deve tentar se adaptar às coisas, a gente deve reagir. Se uma coisa não está bem, a gente deve reagir. Aí ele falou que é a cultura da rã. Tem uma comunidade aí no Oriente que come rã cozida, né? Faz sopa de rã. Aí quando bota a rã dentro do... a rã, bota dentro da água quente, ela não pula fora não, rapaz. A bichinha, ela fica lá. Ela se adapta. Ela prepara o seu corpo para aquela temperatura. Só que mais cedo ou mais tarde vai morrer, vira sopa. Aí ele, interessante, achei isso, nunca esqueci, dizendo que a gente não deve se adaptar ao sofrimento. A gente deve buscar a sair do sofrimento, não ficar como a rã de sopa. Senão morre. Interessante, né? Realmente. Aí como é que se ajuda? Ajuda médica. Claro que a família pode ajudar, a religião pode ajudar, mas a ciência, ou seja, o estudo que comprova a melhora, é justamente diante da melhora da terapia psicológica e da farmacoterapia, medicamentos prescritos com quem sabe prescrever, que é o psiquiatra. Então, se sua vida está ruim, se você está sofrendo, está com uma depressão, uma tristeza que não tem nenhum motivo claro, você precisa de ajuda médica. Por isso que você precisa do psiquiatra. Antigamente era difícil. Eu sou do tempo que a gente não tinha para quem mandar. Sim. Tínhamos 2 psiquiatras no Crato, mas era ligado ao Hospital Santa Teresa, o pessoal recusava ir. Tínhamos um aqui no Juazeiro, mas que tirava licença de vez em quando para aguentar, né? O Rojão tirava licença mesmo de sair da cidade para ficar só na parte administrativa de um hospital, sem atendimento. E essa lacuna fez com que eu me interessasse. O colega doutor Ângelo Roncalli também, a gente se reunia muito, eu e ele, tentando ajudar o povo, porque não tinha. A gente tinha que mandar para Fortaleza, para Messejana, os casos mais graves, né? Até que veio uma psiquiatra de Salvador, mas ela não se adaptou aqui, ficou menos de um ano. Quando ela falou que ia embora, a gente ficou decepcionado, pedindo para ela não ir, e ela disse que o doutor Marcial estava chegando. Ela conhecia que ele casou com uma pessoa de Brejo Santo e ele viria, né, para cá. E a gente vibrou, e realmente ele veio, graças a Deus. E coincidiu com a chegada das faculdades, né, e ele assumiu logo as 2, né. E hoje a gente tem, dizem que é pouco a proporção em relação à população. Mas eu nem sei decorar todos os psiquiatras que tem aqui no Cariri, porque se multiplicaram. Tem muitos, Muitos, graças a Deus. E ainda é pouco. E psicólogas também, viu? Eu lembro que no começo eu sabia o nome das psicólogas, eram poucas. Né? E agora com a Leão Sampaio soltando uma turma todo ano, né? Também melhorou a situação. E a depressão, ela... Tudo bem, a depressão reacional, você perde uma coisa, perde um parente, você fica triste demais. Mas a depressão verdadeira nem tem um motivo tão claro, né? E a pessoa sofre tanto, né? Na literatura, né, chamavam antigamente de depressão endógena, né?
que era uma depressão sem fator estressor. Né? Porque tem pessoas que vão deprimir. Eu costumo exemplificar no consultório da seguinte forma. Por que é que Dona Maria vai passar por uma perda de um filho e vai superar? E por que é que Dona Raimunda vai passar pela perda de um filho e vai deprimir? Porque elas têm cérebros que funcionam de maneira diferente. A resiliência cerebral de um é diferente da outra. Aí eu volto e faço o paralelo com diabetes. Também. Por que que Dr. Péricles vai comer açúcar durante 30 anos e não vai ter diabetes? Tipo 2. E eu vou comer açúcar durante 10, 15 anos e vou ter diabetes. Por conta do funcionamento do pâncreas. Não é isso? É verdade. Então, assim, a resiliência cerebral, ouvintes, Dr. Péricles, a resiliência cerebral é algo que não dá para ser mensurado. Não tem como eu saber. Por exemplo, eu falo para os meus pacientes da seguinte forma: eu posso, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ter um episódio depressivo sem ter passado por nada. Poxa, Dr. Tiago é psiquiatra e teve um episódio depressivo? Posso ter um episódio depressivo. Né? Porque eu não sei como é que meu cérebro está funcionando. Eu não sei o quanto ele vai aguentar de pancada ao longo da vida, ao longo dos estresses, né? Então, infelizmente, os transtornos psiquiátricos ainda não têm rastreio. Né? Exato, não tem rastreio. Você vê hoje, né? Eu tenho colegas que são mastologistas. Hoje você faz um exame de BRCA1, BRCA2, de genes para câncer de mama, e já tem a mastectomia preventiva. Né? Tem genes que dizem que você vai ter uma chance muito grande de ter um câncer de mama, e já tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma figura que representa muito bem isso, é aquela atriz Angelina Jolie. Ela tirou as 2 mamas e colocou prótese, porque ela tem os 2 genes, BRCA1 e BRCA2. Prevenção. Então, assim, infelizmente, na Saúde psiquiatria mental não dá para prevenir. Né? Porque vai ter, como eu citei, vai ter paciente A que vai passar por vários fatores estressores e não vai adoecer. Tem até uma teoria, Dr. Péricles, que a gente chama na psiquiatria da teoria vulnerabilidade e estresse. Diátese, vulnerabilidade e estresse. Quanto mais vulnerável geneticamente, menor o estresse necessário para desenvolver um quadro psiquiátrico. Entendi. Né? Então, quanto mais vulnerável, né, menor o estresse necessário. Quando eu digo vulnerável, é vulnerável geneticamente. Né? Então, eu citei até esse exemplo essa semana para um paciente, né, filho adotivo, mas com transtorno bipolar. Tem um estudo em que gêmeos univitelinos, né, que são gêmeos idênticos, um tem transtorno bipolar, o outro tem 70% de chance de ter transtorno bipolar. E na época fizeram um estudo em que era possível separar gêmeos, tipo, adotar por famílias diferentes. Né? Separaram esses gêmeos. Cada um foi para uma família. Diferente. Continuou os mesmos 70%. A genética é bem forte. Muito forte. O pessoal do Instagram, não, do Facebook, estão participando. O Cícero Macedo deseja bom dia para você também, Cícero. Ele dá um abraço para o primo Dr. Tiago. Ah, meu primo, Cícero. Cícero Macedo. A Socorro Ribeiro, bom dia especial para vocês. Saúde mental é a mola mestra do corpo. A Janeide Tavares, parabéns pelo programa, doutor Pérez, pelo convidado, doutor Tiago Macedo. Exatamente. A Gilda Marques, ela diz, é muito importante, essas informações são preciosas e qualquer dia eu vou agendar uma visita ao doutor Tiago Macedo. Será muito bem-vindo. E o Cícero Pereira, ele diz uma coisa diferente da psiquiatria. Ele diz assim,
Gostaria de saber se tem um exame que substitui a colonoscopia. Fui fazer e não deu certo. Eu utilizo Marevan e o médico deve ter receio por causa do sangramento durante o exame que pode acontecer. Então, veja só, Cícero Pereira. Substituir igual não existe. Existe uma colonoscopia que a gente chama de... como é que a gente chama, meu Deus? Colonoscopia virtual. Na verdade, é uma tomografia computadorizada com um contraste um pouco melhor para o intestino. Tem 2 problemas esse exame. O primeiro é que se a lesão for bem plana, mínima, ela não vê. Colonoscopia é o médico, a médica olhando dentro, né? É melhor. E o outro problema é que se encontrar uma lesão, e a biópsia, como é que fica? Uma das grandes vantagens da colonoscopia é tirar os pólipos, porque um pólipo, no futuro, tipo adenoma, pode virar câncer. Aí quando tira, evita o câncer. E no exame da tomografia, não pode tirar. Sem falar que o preparo para fazer essa tomografia colonoscópica é o mesmo da colonoscopia. Eu fiz colonoscopia segunda-feira, que amanhã faz 8 dias. É horrível. O preparo é muito ruim. Mas o exame é muito tranquilo. Você não vê o exame sedado, você não vê nada. Então, Cícero Pereira, eu aconselho que você repita o exame que não deu certo, infelizmente, mas é bom fazer, viu? É uma prevenção fantástica, porque você encontrar... Porque assim, o câncer do intestino, ele não chega de uma noite para o dia, de um dia para a noite, não. Ele manda 10 anos antes um sinal. O sinal é esse pólipo, chamado adenoma. Se faz uma colonoscopia, tem um pólipo e tira, não vai dar câncer, porque tirou. Mesmo que depois de 3 anos tem que repetir. Então eu aconselho, Cícero Pereira, você fazer a colonoscopia mesmo. Ser humano ele tem que aceitar alguns sofrimentos para um bem maior. Um bem maior é uma prevenção, né? Então é isso que eu aconselho. O doutor Tiago Macedo, nós já estamos chegando ao final do programa, eu queria que você me dissesse o seguinte. Eu vi numa estatística que quase 70% dos distúrbios mentais, tipo depressão, né? Depressão que é uma coisa bem relativamente frequente e bem difícil de controle no início, mas depois com resultado bom na maioria das pessoas. Eu vi que 70% são mulheres. Por que mulher tem mais depressão que homem? Tem uma questão hormonal? O que é que justifica isso? Acima de tudo, a questão hormonal. Né? A ciclicidade, né? A mulher não tem a estabilidade hormonal que o homem tem. Os ciclos. Né? Os ciclos, né? Então, a mulher tem vários períodos em que o período perimenstrual, o comportamento, as emoções mudam, né? O pós-parto é um período de risco também, e a menopausa também. Né? Então, a relação com os hormônios estava já bastante bem estabelecida, bem esclarecida pela ciência. E outra coisa, né, a questão socioambiental. Né? As mulheres, cada vez mais, assumem muitas funções. Né? Então, a mulher, hoje em dia, está no mercado de trabalho como homem. Né? E a mulher faz uma jornada tripla. Ou melhor, dupla. Dupla ou tripla. Né? Que é em casa, com os filhos, sai, trabalha, ainda tem a demanda do marido, que às vezes é outro filho. Né? Então, todo esse estresse, né, envolvendo, né, a vida da mulher hoje em dia faz com que seja mais deflagrador. Então, tem um ponto de vista neurobiológico, neuroendócrino, melhor dizendo, que é a questão das mudanças hormonais, né, ao longo do mês e ao longo da vida. Né? A gente sabe que o cérebro da mulher, ele é resultado. Né? A árvore tem o que a gente chama, não sei se é um termo um pouco técnico, que é a árvore dendrítica, né, dos neurônios. Sim. Né?
Então, a árvore dendrítica, ela é altamente responsiva à alteração hormonal, né? Progesterona e estrógeno. Ela é altamente responsiva. Então, a mulher, quando tem oscilações, muda até o próprio volume do cérebro, doutor Péricles. Ele muda no período pós-parto, por exemplo. Então, a mulher ela é mais vulnerável por conta dessa questão neuroendócrina. E do ponto de vista socioambiental, é como eu falei, tem a múltipla jornada de trabalho. Então, a mulher cada vez mais está se expondo a estresse, que antes era um estresse só do homem, né? Trabalho, lidar com patrão, lidar com dívidas, educação dos filhos, relacionamento, tudo isso vai colocando a mulher como sendo tendo uma fragilidade maior e uma tendência maior a ter um episódio depressivo. É verdade, então realmente tem fundamento isso. Mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Então já quero agradecer ao Dr. Tiago Macedo, esse jovem psiquiatra competente, estudioso, que nos enche de orgulho. Um dia ele foi meu aluno, olha, já pensou? Eu estava pensando nisso em casa. Rapaz, na rádio eu vou dizer que eu tive o prazer de ser aluno do Dr. Péricles e o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. As primeiras turmas a gente lembra bem? Lembra. Uma por uma. Um desafio gigante, né? Mas agora são tantas, são 2 faculdades de medicina, agora já tem 3 e vai ter uma 4ª agora. Aí a gente já não consegue gravar bem, mas eu lembro de você, estudante, eu lembro bem o interesse, né, o estudo, as notas, isso eu fiquei com essa recordação. Como é quando termina, doutor Tiago Macedo, vocês vão atrás da especialização, no seu caso a psiquiatria. Aí você submete a provas, né, para entrar. Sim. E vai estudar aquele que é chamado de residência médica. Você fez aonde? Eu fiz residência em Salvador, né, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no Hospital Juliano Moreira, que é uma grande referência de saúde mental no Nordeste. Né? E até no Brasil, né? Até no Brasil, Juliano Moreira, que foi um grande médico sanitarista e psiquiatra. A gente estava conversando isso antes do programa ir para o ar, né? Que existe Juliano Moreira em vários lugares. Em João Pessoa, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Juliano Moreira. E como homenagem a esse médico negro, sanitarista, psiquiatra, que revolucionou o que a gente chama de psiquiatria social. Ótimo. Né? Muito bom. Aí você terminou, você voltou para o Cariri. Você é daqui, né, do Cariri? Sou daqui de Juazeiro. Né? Voltei. Só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Pois não deixo, não. Aí, no caso, você atende no edifício, Pátio Cariri, né? É em que andar? No 7º andar, sala 705. Estou lá todos os dias. Chova, faça sol. Aqui está chovendo, tá bom demais. Não está mais em CAPS? Não estou mais em CAPS. Né? Trabalhei 3 anos e meio em CAPS. Aqui no Juazeiro também? Em Mauriti. No Crato. Aqui em Juazeiro. Aqui em Juazeiro eu tive o prazer de trabalhar no CAPS da infância e adolescência. Na época não tinha psiquiatra da infância e adolescência. Como meu trabalho de conclusão de curso foi sobre transtorno do espectro do autismo e síndrome alcoólica fetal. Então eu tinha me debruçado muito em psiquiatria infantil. E eu tive o prazer de encabeçar um serviço novo aqui no Juazeiro, né, do projeto que foi um ambulatório de psiquiatria da infância que não existia. Né, eu junto com Cíntia e outras pessoas do CAPS Infantil, a gente conseguiu levar esse projeto e abrir. Né, aí passei a bola para outros colegas que estavam chegando. O Denison, né? Patrícia Bacurau. Patrícia Bacurau, lá também da faculdade. Isso. Dário. Dário assumiu o serviço lá do ambulatório de psiquiatria da infância e adolescência. Isso, né? Lá, e também da Estácio. Sim. Da Estácio, da infância e adolescência, o Dário, realmente.
Pois muito obrigado, doutor Tiago. Agradeço demais você ter vindo aqui A gente mais tem uma quanto vez. tempo? 1 minuto para Vixe, você 1 concluir. minuto. Para os alunos. Certo. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer por estar mais uma vez aqui, me disponibilizar sempre que for preciso. Né? Quando for mudar o telefone, avise que eu fico ligando e não consigo um retorno. Ele quase não conseguiu falar comigo, mas felizmente deu certo. Né? Então, gente, primeiro eu agradeço, né? E segundo eu deixo a mensagem de que vocês não se prendam ao tabu, não se prendam ao medo. Eu brinco com os pacientes, quando terminar a consulta, eu digo, olha aí, o psiquiatra nem morde. Né? Então, assim, é uma consulta em que a gente vai conversar, em que a gente vai conhecer a vida do paciente, vai ser um espaço de fala, um espaço de aproximação, né? Então, façam de tudo para manter a saúde mental em dia. Não se isole ao enfrentar um desafio ou problema. Reforcem seus laços familiares e de amizade. Né? Estejam sempre ao lado de quem faz bem a você sempre. Diversifique os seus interesses, né? Com novas rotinas. Mantenha-se intelectual e fisicamente ativo. Procure um livro que goste de ler. Desenhe, procure fazer artesanato, caminhe, passeie com o cachorro, né? Então, vivam cada momento, né? Que a gente chama de atenção plena. E, diante de um sofrimento maior, procurem um médico. Ajuda médica. Né? Procurem, diante de sinais ou sintomas de perturbação emocional, procure o psiquiatra, procure o psicólogo. Recado dado por doutor Tiago Macedo, médico psiquiatra, nesse janeiro branco. Muito obrigado, Carlos Eduardo. E você, ouvintes, vão ficar agora com a transmissão da missa Santuário Coração de Jesus, aqui na FM Padre Cícero, toda a programação da FM Padre Cícero. E se Deus permitir, próximo domingo, estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde. Um abraço para todos.